Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse eu Nunca Te Pedi Nada e hoje nós iremos avaliar o pedido dos homens para parar o Rodrigo Hilbert. Você que não conhece Rodrigo Hilbert porque não mora no planeta, você não deve saber que tem um programa de televisão em que cozinha, faz várias coisas e tal, constrói casas na árvore para os filhos dele, faz crochê e yoga. O que acontece é que este cara com este conjunto de características, peculiaridades e hobbies está ameaçando os homens brasileiros. Muitos caras estão reclamando em redes sociais e blogs que Rodrigo Hilbert está colocando um padrão de homem muito acima do que pode ser alcançado por eles. E aí isso aí ficou encafado assim na minha cabeça, sabe, gente? Comecei a achar tudo isso muito engraçado e resolvi comentar algumas coisinhas aqui com vocês, né? E uma dessas cartas abertas, temos aqui a seguinte declaração: bonito, loiro, olho azul, rico, famoso, global, chefe de cozinha, lava e passa roupa, lava a louça, é bom pai, marido da Fernanda Lima e agora, como se toda desgraceira fosse pouca, fazendo crochê. Amigo, mas vamos conversar um pouquinho sobre mulheres, né? Tipo, eu tô ligada que o assunto aqui são os homens, mas vamos trazer um pouquinho aqui pro lado das mulheres. Você sabia que existe um negócio que se chama padrão de beleza, que é o que as pessoas, a sociedade julga como sendo o ideal estético, e ele é altamente baseado no padrão de beleza europeu. Então, normalmente as pessoas julgam as mulheres bonitas, aquelas que são loiras, do olho azul, que tem a pele clara, que são altas, que têm pernas longas e finas. Isso faz com que muitas minas que têm cabelo escuro, que têm olho escuro, se transformem pra se inserirem mais naquele padrão de beleza. Muita mina pega e pinta cabelo de loiro, muita menina pega e passa horas na academia tentando lutar contra o biotipo, porque as europeias são mais altas e mais magras e tem menos coxa de repente, enfim. Então muitas mulheres passam horas e horas na academia pra alcançar aquele biotipo, pra ficar um pouquinho mais parecida com o padrão, ou então faz modificações no rosto, afina nariz, aumenta a boca, enfim, né? Tem uma série de coisas aí que um monte de mulher faz. Esse sentimento que você tá tendo, que você tá olhando um cara que não parece com você, não te dá uma sensação de, ai, que droga, eu não me pareço nada com ele? Então, e só que você foi lá e você reclamou, poxa, eu não pareço nada com ele, e você está indignado que as pessoas estão endeusando essa pessoa. Nós mulheres, durante anos, achávamos que a gente não devia reclamar contra isso. A gente simplesmente aceitava que esse era o padrão e que a gente tinha que fazer tudo que a gente podia, tudo que a gente conseguisse para virar esse padrão. Então imagina você tendo que descolorir o cabelo, ir na academia, ficar trincado, tomar banho de sol, colocar lente de contato, fazer clareamento dentário, aumentar o nariz, porque o Rodrigo Hilbert tem um nariz assim um pouco maior. Imagina você tendo que fazer tudo isso pra assim as mulheres acharem você bonito, porque quando a mina não é no padrão de beleza, os caras, além deles acharem a menina feia, eles ainda, tipo, ficam zoando com a cara dela. Imagina se as mulheres também zoassem de você porque você não se parece com o Rodrigo Hilbert. E esse lance do crochê, né? Porque tá todo mundo falando do crochê, que o Rodrigo Hilbert faz crochê. Cara, fazer crochê é normal, tá? Não é uma coisa de marciano, você não precisa fazer mestrado nem doutorado em absolutamente nada pra você fazer crochê. Você só precisa aprender a crochetar. Crochê é uma atividade que é vista socialmente como uma atividade para mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela é programada desde criança a brincar de casinha, a brincar de mamãe e filhinho. Por quê? Porque ela é aquela programação social muito doida pra mulher ser mãe, pra mulher ser uma pessoa reclusa, que não sai muito, que gosta de ficar dentro de casa. E o crochê é uma das atividades caseiras pra ficar dentro de casa, crochetando. Porém, não existe nenhuma regra que diga que homens não podem crochetar. Tem uma outra parte muito boa também na matéria, no blog do cara, que é assim: toda vez que estou me convencendo ser um homem bom e atraente, ele brota do limbo pra jogar um caminhão de responsabilidade nesse cangote azedo e magrelo trabalhado no sabonete Francis. Cara, eu queria te falar que esse é um sentimento muito comum entre nós mulheres, tá? Muitas vezes a gente se olha no espelho, a gente gosta do que a gente vê, mas a partir do momento que a gente vira do espelho, a gente assiste uma televisão, a gente folheia uma revista, a gente começa a se achar uma mulher horrorosa, do avesso. Isso aconteceu muito comigo quando eu percebi que eu era bonita
não sendo magra. E aí eu me olhava no espelho e eu falava, cara, eu sou bonita, tipo, eu curto meu corpo desse jeito, tal, sabe? E aí eu virava e abria uma revista, eu via, tipo, umas minas com os abdômenes trincados e, tipo, anúncios falando assim, Operação Biquíni, aproveite o verão de uma maneira que você nunca aproveitou, você vai usar biquíni nesse verão sim. Aí eu falava assim, cara, então se eu não tivesse corpo, eu não posso usar biquíni. Aí eu comecei a criar vários grilos na minha cabeça, porque eu tinha que ser daquele jeito que aquela revista tava falando que eu tinha que ser pra eu ser digna de usar um biquíni ou pra me sentir bonita. Então esse sentimento que você tem de que você tá ali finalmente se sentindo uma pessoa bonita, atraente, vem um cara que é o estereótipo da perfeição, é o padrão unânime de preferência nacional e te põe pra baixo. Mas como pros homens, né, vocês têm uma série de privilégios que nós mulheres não temos, inclusive o privilégio de poder contestar esse tipo de coisa a partir do momento que você se sente ameaçado, fica tranquilo que você vai sobreviver a isso. Beleza? Essas características que os caras estão olhando pro Rodrigo Hilbert e estão ficando malucos porque eles sabem que eles não conseguem alcançar aquilo, é basicamente aquilo que a sociedade cobra da mulher, que é o quê? Que é a beleza, quer cozinhar bem, quer cuidar dos filhos, quer fazer crochê, né? Crochê ou enfim, atividades que são domésticas. E, cara, quando uma mulher contesta esse tipo de coisa, quando uma mulher ela fala, ai mano, vocês ficam pegando muito no pé pra gente ser muito padrão e etc e tal, quando a gente contesta isso, a maioria dos caras vem falar, poxa, você tá contestando isso, mas é que mulher tem que ser feminina. Ser feminina, se não fosse a sociedade impondo esse tipo de coisa, de ser delicada, falar baixo, fazer as unhas, depilar as pernas, arrumar o cabelo, ter a sobrancelha feita, se não fosse a sociedade falando isso pra mulher durante muitos anos, essa noção de feminilidade, né, esse ser feminina não existiria, porque ser feminina é apenas condizem ser uma mulher. Essas mesmas coisas que você se sente cobrado ao ver o Rodrigo Hilbert sendo essa pessoa, nós mulheres nos sentimos cobradas durante a nossa vida inteira. O que faz a gente achar que essas cobranças, na verdade, nada mais é do que o normal. Então a gente normatiza esse tipo de coisa. Então tem minas que acham que é um absurdo a gente contestar isso, porque é nossa obrigação ser mãe, porque é nossa obrigação cuidar dos filhos, porque é nossa obrigação nos manter magra. Isso que você tá sentindo, essa sensação de impotência e de ver uma coisa que é inalcançável, é uma sensação que nós estamos cansadas de sentir. E com a diferença que a gente demorou muito tempo pra entender que a gente pode contestar isso e que a gente não precisa necessariamente responder a essas expectativas que a sociedade coloca em cima da gente. Você tá olhando pro Rodrigo Hilbert e você tá falando, né, tipo, pô, eu não vou conseguir ser bonito que nem esse cara. Pô, eu não vou conseguir ser malhado que nem esse cara. Pô, eu não vou conseguir trabalhar e cuidar dos meus filhos que nem esse cara faz. Que louco, né? É esse sentimento opressor que a gente sente, esse sentimento de comparação constante, esse sentimento de incapacidade, porque a gente se sente incapaz. Em muitos momentos da minha vida, pelo menos eu me senti incapaz de ser uma mulher de verdade. Até o próprio Rodrigo Hilbert falou que ele não faz nada demais, gente. Ele cuida do filho e faz umas paradas. Ele não faz nada além do que uma mulher já faz. Ele está colocando padrões para os homens, coisa que a sociedade botou um milhão de padrões para as mulheres. Então, tipo assim, nessa entrevista ele ainda fala que existem muito mulherões da porra, que é pra parar de chamar ele de homão da porra. Se você é um cara e tá assistindo esse vídeo, eu quero que você pare pra pensar um pouquinho. Será que você consegue entender um pouco por que as mulheres, elas reclamam tanto dessa opressão social? Através do Rodrigo Hilbert, a gente tá conseguindo mostrar pros caras quanto de cobrança que a gente carrega nas nossas costas. E eu acho que isso pode ser uma coisa muito boa, porque muitos caras podem parar de reproduzir essas cobranças e de encher o nosso saco de coisas que não tem nada a ver. Lembrando, você pode crochetar, mulher pode jogar futebol, mulher pode gostar de futebol, mulher pode entender de carro e gostar de conversar de carro. Homem pode cuidar de filho. Isso são coisas que não tem gênero. Essas atividades são atividades prazerosas que os seres humanos gostam de fazer. Não tem absolutamente nada a ver se você é homem ou se você é mulher ou se você, enfim,
gender fluid, enfim. Aproveitem essa situação que o Rodrigo Hilbert colocou vocês pra vocês pensarem na situação que a sociedade nos colocou. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse lance, que o Rodrigo Hilbert colocou os padrões de homem lá em cima. Um grande beijo.